Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria, como disse aí o nosso Renaud, para levar o estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. Aqui mais uma vez com o nosso irmão, amigo, padrinho, Henrique Parente. O pessoal perguntou, por que padrinho? Porque o Henrique e a Mônica, né, que é a esposa do Henrique, foram padrinhos de casamento, são nossos padrinhos de casamento, meu e da Paloma, né, Henrique? Verdade, amizade antiga, né? Graças a Deus. Quem sabe de outras vidas, né? É, porque realmente a gente é muito ligado, graças a Deus. Sim. Mas então, Henrique, nós começamos a estudar semana passada o capítulo que trata das controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. E aí nós vimos que Kardec nos traz vários, na verdade uma cartinha com vários itens de citações de Charpignon, que é o doutor de Orleans. E aí, claro, não vamos ler as citações todas, vamos direto para a nota de Kardec, que na edição da LAC está como observação, já na da FEB está como nota. E eu pediria ao Henrique para ler, então, a observação de Kardec a essa correspondência que chegou às suas mãos. Com muito prazer. E é bom sempre lembrar, Kardec não tinha receio de discutir coisas, né? Isso é importante. É bacana demais. O que é a filosofia, ela assim, bem utilizada, né? Já na Revista Espírita, 1858, Kardec diz lá, não fazemos filosofia especulativa, sim filosofia experimental. Isso. Então, a maneira como ele vai esmiuçando os assuntos, tratando de ciência, e a filosofia ela está junto do processo para levar as pessoas a compreenderem. Uhum. Por isso que ele era um pedagogo. É isso aí. Ele construía um método específico para que o conhecimento chegasse até as pessoas, e isso produzisse educação. Uhum. Né? Aquela percepção interior onde você alcança conteúdos que existem dentro de nós, mas que precisam ser despertados, ou na verdade descobertos que existem. Nós sabemos que ele já trouxe, né, essa bagagem toda antes de reencarnar aqui no planeta, como Hippolyte Léon Denis Arrival, mas ele teve um grande mestre, né, na época, que foi Pestalozzi. Isso aí. E Pestalozzi, ele tinha um método de ensino de Pestalozzi. Eu não sou a pessoa mais adequada para explicar, né? Seria o André Parente, sobrinho do Henrique. Está lá em Portugal. Está lá em Portugal. Mas o método Pestalozzi é exatamente isso. Não é de educar, não é de instruir, e sim fazer com que as pessoas percebam, os alunos percebam que dentro de si os ensinamentos já existem, é só arrumar a coisa lá dentro para que tudo funcione, tudo se arranje. E a gente chegue a essa instrução tão almejada, né, por cada um de nós. Não é que a gente já saiba no sentido da palavra, né? Mas esse conteúdo, todos os conteúdos, eles existem porque eles estão em Deus, eles são a estrutura da verdade que está por todo o universo. E existe dentro de nós. Por isso que Kardec, na questão 621, né, pergunta aos espíritos onde estão inscritas as leis de Deus. E eles respondem, na consciência. Porque estão dentro de nós todas as coisas. A gente vai descobrindo a verdade divina na vida, através da experiência, nas relações com as coisas, com as pessoas, e vamos compreendendo-as. E isso passa a fazer parte de nós. E é assim que a gente vai multiplicando os talentos, como nos ensina Jesus nas parábolas, né? É isso aí. Ou especificamente na parábola. Mas vamos lá, nas observações. Então diz nosso querido Allan Kardec: a opinião de tais homens, e não são os únicos, tem certamente um valor que ninguém poderá negar.
Seria, porém, uma opinião apenas se a observação não viesse confirmá-la. O Espiritismo está inteiramente nos pensamentos que acabamos de citar. Somente ele os completa por observações especiais e coordena-os, dando-lhes a sanção da experiência. Aqueles que se obstinam em negar a existência do mundo espiritual, sem, contudo, poder negar os fatos, fatigar-se-ão em procurar-lhes a causa exclusiva no mundo corporal. Mas uma teoria só é verdadeira quando pode dar razão de todos os fatos, caindo por terra desde que um único a contrarie, porque as leis da natureza não admitem exceções. Foi o que aconteceu à maior parte das leis, que a princípio se imaginaram para explicar os fenômenos espíritas. Quase todas caíram sucessivamente diante dos fatos que lhes escapavam. Quando esgotados todos os sistemas, não houve remédio senão recorrer às teorias espíritas, como as mais concludentes, porque, não tendo sido formuladas prematuramente e com observações precipitadas, elas abrangem todas as variedades, todas as modalidades dos fenômenos. O que as tem feito aceitar tão rapidamente por grande número é o encontrar-se nelas a completa e satisfatória solução do que em vão se tinha procurado fora delas. É o que nós comentamos, né, Henrique, que Kardec, como você citou, ele não fugia àqueles contrários, né, aquelas pessoas que tinham ideias contrárias. Ele não fugia ao debate, ele estava sempre pronto para o debate, mas um debate calcado na razão, calcado na lógica. É nisso que se baseia a doutrina espírita. É por isso que ele fala aqui que a solução completa se acha na doutrina espírita. Porque é exatamente a doutrina espírita que começa a nos explicar as coisas. Por vezes, as pessoas confundem muito porque de codificação mesmo pouca gente conhece. As pessoas vão para os livros que são alguns complementares, ou melhor, não complementares, mas alguns que podem elucidar alguns fatos que não era o objetivo da codificação. Tipo, mostrar detalhes do mundo espiritual. Não era essa a função da codificação. Com certeza não. Não. O que era o que Kardec se ocupou, na verdade, era de demonstrar a existência desse mundo espiritual que convive concomitantemente ao mesmo tempo com o mundo material. Mostrar que tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos retorna para nós, e não só no mundo material, mas no mundo espiritual. Que nós temos uma única vida, que é a vida espiritual. E que nós vimos aqui no planeta Terra e em outros planetas, encarnamos para podermos evoluir. Se a gente pudesse fazer um resumo, que é impossível fazer um resumo da doutrina espírita, principalmente por espíritos da minha estirpe, né? Opa, me inclua aí. É praticamente impossível que eu possa fazer esse resumo. Mas se pudéssemos pegar alguns pontos, esses são pontos fundamentais que estão lá na codificação. E aí as pessoas pegam e vão para outros livros que muitas vezes são livros que falam até contrários à doutrina espírita. Acabam se perdendo no labirinto do conhecimento. E é muito sério isso. Se nós queremos realmente nos dizermos espíritas, preciso que nós estudemos a codificação. Quando nós tivermos a codificação bem assentada dentro de nós, bem conhecida, e que a gente comece realmente a praticar tudo aquilo que a doutrina espírita, e aí volto a dizer, a codificação espírita nos fala para fazermos, aí sim nós podemos ir para outros livros. Você me lembrou uma coisa curiosa. Quando eu ingressei há alguns anos na faculdade de psicologia, eu lembro do primeiro período, um professor disse assim para a turma: se você quer conhecer
psicanálise, Freud, leia Freud. Pois é. E aí a gente pode aplicar isso, né, a questão do espiritismo. Se a gente quer conhecer espiritismo, a gente precisa ler Kardec. O Herculano já dizia que o espiritismo consta nos livros e precisam ser estudados. Então, o trabalho de Kardec é neste sentido. Exatamente. Tudo que vem fora a codificação espírita e o trabalho que Kardec realizou, porque são outros livros que ele publicou, podem ser muito úteis para a gente. Mas o prato principal é a codificação espírita. Porque é a partir dela o trabalho enxuto, eu diria, não sei se eu posso usar bem essa expressão, mas bem enxuto a respeito desse diálogo com o mundo espiritual e com as relações da vida material e a ciência e os fenômenos, tudo bem estudado por Kardec ali. O Charles Richer chega a declarar que Kardec ele nunca divulgou nada que não pudesse ter sido realmente investigado. E dá o título a Kardec de o iniciador, o criador da ciência espírita. Pois é, exatamente. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu costumo conversar com alguns amigos e dizer, olha, existe hoje um fenômeno muito interessante e muito preocupante. Os espíritas de palestra. O que são os espíritas de palestra que eu chamo? São aquelas pessoas que não leram e não estudaram absolutamente nada a respeito da codificação e que vão para as palestras ouvir o que as pessoas têm a dizer do que entenderam da doutrina espírita. E muitas vezes, a gente sabe, tem excelentes palestrantes, mas tem pessoas que se arvoram na palavra para falar coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então a pessoa se diz espírita por participar, por ouvir palestras. Todas as palestras, ou quase todas as palestras que eu faço, eu digo, não acreditem em nenhuma palavra do que eu falei. Vão lá, pesquisem e vejam se realmente o que eu falei tem fundamento. Que é assim que Kardec quer que nós façamos. É assim que o próprio Jesus quer que façamos. Quando Erasto, lá no Livro dos Médiuns, diz que é melhor rejeitar 10 verdades a assumir uma única mentira, é nisso que ele está falando. É isso, não é somente nas comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. É em todas as relações. Todas as vezes que nós conversamos a respeito de doutrina, precisamos ter muito cuidado. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Verdade. E em obras póstumas tem esse belíssimo tema, né, que nós estamos estudando agora, que trata exatamente de controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. Kardec, então, analisa uma correspondência que foi enviada a ele e que fala, de alguma forma, de ideias muito controversas a respeito disso que ele disse, ou seja, os intermediários entre Deus e os homens. Vou pedir para o Henrique dar continuidade à leitura da nota. Vamos lá. Diz Kardec, entretanto, ainda há muitos que as repelem. As ideias, os conceitos. Têm elas este ponto de contato com todas as grandes ideias, que surgem em oposição aos costumes e às crenças, e que sempre têm encontrado por mais ou menos tempo contraditores, intransigentes, até entre homens mais esclarecidos. Dia, porém, chegará em que a verdade deve luzir, e então os instrumentos de oposição ficarão envergonhados de havê-lo feito. Tão natural lhes parecerá o que combateram. Assim será com o Espiritismo, e já é para surpreender que de todas as grandes ideias que convulsionaram o mundo, nenhuma haja conquistado em tão pouco tempo, tão grande número de partidários em todos os países, em todas as ordens sociais. Eis porque os espíritas, cuja fé não é cega, como pretendem seus adversários, mas fundada na observação, pouco se incomodam com os contraditores e com aqueles que não lhes compartilham das ideias. Eles observam que a doutrina, firmando-se nas leis da natureza, em vez de contrariá-las,
não pode deixar de prevalecer quando aquelas leis forem reconhecidas. Pois é como o Henrique acabou de dizer a respeito de ir em paralelo com a ciência, ou seja, caminhar junto com a ciência, e a ciência junto com o espiritismo. Não é uma coisa de contradição. Não existe contradição entre espiritismo e ciência. O que existem são ainda lacunas do conhecimento do ser humano. Nós ainda não conhecemos tudo. Como Kardec sempre fala, aquela pessoa que não acreditava na possibilidade de se iluminar um ambiente, por exemplo, quando chega a luz elétrica, isso anos depois, é claro, com Thomas Alva Edison, quando chega a lâmpada elétrica, nós ficamos maravilhados. Hoje você acende uma luz e nem se apercebe. Mas quando Thomas Edison inventou a lâmpada, muitos acharam que ele era um mágico, um bruxo, alguma coisa nesse sentido. E isso por falta de conhecimento da eletricidade, por falta de conhecimento da capacidade da eletricidade de gerar luz. Então, verdade. Hoje você está nos ouvindo através do rádio, do AM, mas também nos ouve através da internet, através de um telefone, que antigamente a gente só conhecia aquele telefone lá na nossa escrivaninha, na nossa mesinha, que tinha um disco para discar, era assim que a gente chamava, e tinha um fio que conectava à rede da empresa de telefonia. Nunca as pessoas poderiam imaginar que poderíamos ter um telefone que andássemos para tudo quanto é lugar e que pudéssemos ver e ouvir coisas do mundo inteiro. Pudéssemos acompanhar a Rádio Rio de Janeiro através de um telefone, seja aqui no Rio, seja fora do Rio, em qualquer parte do mundo. Eu me lembro que em setembro passado, do ano passado, eu estava fazendo uma viagem na Escócia e, de repente, no hotel eu parei, porque lá na época eram 2 horas a mais. Quando eu cheguei no hotel, estava dando uma programação de 4 horas, mais ou menos, da Rádio Rio de Janeiro. Eu vi lá a programação toda, maravilhoso, muito bom. Você está num país distante, numa língua diferente, você poder acompanhar. Isso é uma coisa que as pessoas não imaginavam e, quando aconteceu, muita gente se espantou de poder. É isso que Kardec está nos dizendo. Com certeza. Vale a pena ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, né, o estudo, na verdade, o texto de Kardec, onde fala da aliança da religião e da ciência, onde não estão de costas uma para outra. Então, repete a fonte, Henrique, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, capítulo 1, logo no início do livro. Aliança da ciência e da religião. Ok. Mas vamos dar continuidade aqui à leitura, né? Vamos lá. A ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus não é nova, como se sabe. Mas geralmente acreditava-se que tais seres formassem uma ordem especial da criação. As religiões os têm designado com os nomes de anjos e demônios. Os pagãos chamavam-nos deuses. O Espiritismo, vindo provar que não são senão as almas dos homens, nos diferentes graus da escala espiritual, dá à criação a unidade grandiosa, que é a essência das leis divinas. Em vez de uma multidão de criações estacionárias que acusariam o capricho ou a parcialidade da divindade, revela uma única criação, essencialmente progressista, sem privilégio para qualquer criatura, elevando-se cada uma do embrião ao mais completo desenvolvimento. Como a semente se transforma em grande árvore. O Espiritismo nos demonstra, pois, a unidade, a harmonia, a justiça existentes na criação. Para ele, os demônios são almas atrasadas, ainda sobrecarregadas dos vícios da humanidade. Os anjos são essas mesmas almas depuradas e desmaterializadas. E entre esses extremos, a multidão que cobrem os vários degraus da escada do progresso. Por este sistema, firma-se a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal.
Pois é, Kardec faz um ensaio, né, na verdade, nos conduz ao raciocínio. Nós temos que partir de um ponto para entendermos toda essa questão, inclusive reencarnação, comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu acredito até que no futuro nós não vamos mais falar mundo material e mundo espiritual, porque tudo faz parte da criação divina. Uhum. Nós precisamos de certos termos ainda, porque a gente não consegue idealizar, pensar em como vivem os espíritos puros, por exemplo. Como vivem os espíritos superiores até. A gente ainda está muito preso às coisas realmente da matéria. Ainda somos mais materializados do que moralizados e aí espiritualizados, né? É como está lá na questão número 18 do Livro dos Espíritos, que quando nós estivermos moralizados, nós vamos compreender perfeitamente os chamados mistérios de Deus. Nós vamos compreender Deus, nós vamos nos aproximar de Deus através da nossa moralização. É por isso que eu sou tão contrário a chamar, nós vamos nos espiritualizar. Nós somos espíritos, nós temos que nos moralizar, né? E aí nós temos que partir de um ponto. Que ponto é esse que a gente tem que partir? Existe um ser que tudo criou e criou a todos. É o ser que não é criado, é o incriado. Porque se nós começarmos a imaginar que existem outros seres, outros deuses haverão. E quem será esse Deus mor, digamos assim? Então, ao longo do tempo, as pessoas tentaram desvendar esses chamados mistérios e tal, mas pela nossa ótica ainda é muito difícil. Por isso que Roden diz que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem. Mas está lá, Deus... Esse supremo, como diz a questão número 1, suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Através disso ele cria os espíritos, que tem que passar por vários períodos até que atingem a perfeição, até atingirem a perfeição. Antes disso, somos esses espíritos que Kardec cita aí, alguns chamados demônios, e é bom fazermos parênteses, né, que demônios são todos os espíritos desencarnados, né, porque vem de daimon, vem de inteligência extracorpórea. E aí nós temos esses demônios bons e os demônios maus, né? E são esses mesmos, somos nós. É verdade. Você me fez lembrar, João, de uma citação do Livro dos Médiuns, se não me falha a memória, na questão 51, onde os espíritos dizem a Kardec que vocês hoje estudam o perispírito, se esforçam nesse sentido. Uhum. Nós estudamos a alma. Oh. E aí ele estabelece uma diferença, que é uma questão de tempo, de evolução, mas eles estão mergulhados numa estrutura de compreensão mais ampla, mais profunda. Sim, então, sim. A gente aqui ainda está meio, né, ainda... confuso com essa questão do perispírito. A ciência ainda não absorveu a necessidade, a importância e em relação aos fenômenos que ocorrem na vida, desse elo, né? A gente podia chamar até de elo perdido, entre aspas, né? Que é o perispírito, da relação desse estado da matéria, porque o perispírito é matéria, sim, mas está intermediando a alma, que é algo mais espiritual, e o corpo físico, essa relação, como pode essa comunicação e a relação da produção de fenômenos através do perispírito. É incrível, né? Então, muito ainda a refletir e a pesquisar a respeito dos fenômenos de toda a ordem, dos fenômenos físicos e fenômenos psicológicos, emocionais, etc., por conta do perispírito. É isso aí. Mas chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, para o estudo de obras póstumas, e vamos então nos encontrar novamente daqui a uma semana. Mas você pode ouvir novamente esse programa às 3 da manhã e às 6 da manhã, tem as reprises, e também Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, tem programa, você vai chegar no Luz na Penumbra. Até lá!
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E para realizar essa tarefa no dia de hoje, temos, como toda semana, o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, que fará as suas reflexões e seus comentários muito pertinentes e reflexivos. E para nos atender na parte técnica, temos o nosso querido Jefferson, nos dando suporte hoje. Então, nós estamos iniciando o capítulo 24, e esse capítulo nós estudamos na segunda-feira até o item 5, e hoje vamos dar prosseguimento ao item 6. E para tal, vou pedir ao Antônio que já inicie a sua reflexão sobre esse tema. Por que Jesus fala por parábolas e a candeia debaixo do alqueire? Olá, Antônio. Olá, Marta. Realmente, nós paramos aqui no item 5, né? Então, no item 6 desta primeira parte do capítulo, né, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é um prosseguimento no esclarecimento que Allan Kardec nos traz para uma aparente contradição numa proposta de Jesus, ao mesmo tempo que ele pede para não se deixar o conhecimento escondido e usa essa simbologia do alqueire e do velador. Ao mesmo tempo que ele nos prega isso, ele mesmo diz que para os discípulos ele falava de forma mais aberta e para o povo em geral ele falava de uma forma um pouco oculta. E Kardec explica muito bem que a necessidade de ir se dosando a descoberta do conhecimento, porque nem todo mundo está preparado para conhecer tudo ao mesmo tempo. Então, é preciso se tomar cuidado. Essa cautela não significa que você está ocultando, está obstruindo o acesso de pessoas ao conhecimento. Você apenas está tentando dar a essas pessoas o conhecimento pouco a pouco, à medida que elas vão evoluindo, vão recebendo cada vez mais. Por isso que o próprio Jesus também diz que a quem já tem, mais será dado. Ou seja, à medida que a pessoa vai adquirindo conhecimentos, ela vai recebendo novos conhecimentos. Isso até pode se comparar como nós mesmos. Desde criança não recebemos todos os conhecimentos de uma vez. Nós vamos adquirindo à medida que vamos crescendo. Seja em casa, com a família, seja na escola, mais tarde no trabalho. Todos nós sempre começamos do comecinho mesmo e vamos adquirindo conhecimento até chegar a uma certa idade e que já poderemos dizer que conhecemos quase tudo. Não tudo, porque isso é impossível, mas já conhecemos quase tudo. Então, essa é a ideia que a Kardec nos traz para nos esclarecer essa possível controvérsia. Então, ele diz aqui no item 6, é de perguntar-se que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido lhe era oculto. Então, como não só essa parábola, mas outras que Jesus trouxe e tinha um sentido oculto, que a parábola é isso, é uma história que tem um sentido
a princípio, um sentido literal, material, físico, e ao mesmo tempo tem um sentido oculto, geralmente um sentido moral. E é preciso então que a pessoa, ao ler, ao tentar entender, trafegue nos dois campos, nos dois caminhos de uma parábola, né? Como exatamente uma parábola na geometria plana, é mais ou menos isso. Então dizer, note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Ou seja, aquelas coisas um pouco mais complicadas é que ele deixou dentro de algumas parábolas. Agora, as coisas que não tinham dúvidas de entendimento, ele foi muito claro. Mas tendo feito da caridade com o próximo e da sua humildade condições básicas da salvação, tudo o que ele disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. É certo. Quando Jesus se referia à caridade, ao amor ao próximo, a nós sermos humildes, não termos orgulho, essas coisas, ele não usou parábolas para nos contar, para nos orientar. Ele foi direto. Né? Quando fala do maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem sentido oculto algum aí. É direto, é entendimento direto. Nós não temos dúvida quanto ao que ele nos está propondo. Assim deveria ser, porque a regra de conduta, a regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la, era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Então, aos discípulos que já tinham alguma base moral e intelectual, ele podia dar mais coisas. Agora, o povo em geral, que não tinha essa base, ele não poderia dar essas outras coisas. Ele se limitava a dar aquilo que era o básico, elementar. É igual para criança, você ensina ela o básico. Isso não pode fazer. Por quê? Porque não pode. Você não tem que dar, não vai dar uma explicação, que ela não vai entender. Você simplesmente impõe, isso é assim. Você tem que respeitar os mais velhos. Né? O avô, a vovó, os professores, todos você tem que respeitar. Não vai ficar explicando o porquê. Agora, coisas mais sutis, mais refinadas da educação, da etiqueta, isso vem com o tempo. Ou a própria criança vai observar e tirar suas conclusões, ou você vai sentar e explicar: isso é por isso, por isso, por isso, porque ela já tem capacidade de entender. Então é o que Jesus fez para nós. Aos discípulos, que já eram, vamos dizer, crianças um pouco mais avançadas, ele contava as coisas direitinho. Para nós, deixou em parábolas para que mais tarde nós pudéssemos, vamos dizer assim, entender mais detalhadamente a proposição e, em geral, deixou para todos o sentido lógico, direto daquilo que é o essencial: a caridade, a humildade, o amor com o próximo. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se imprecisa acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível o seu verdadeiro sentido. É claro, muitas coisas ele deixou em termos de parábolas, e à medida que o tempo fosse avançando cientificamente e moralmente, as coisas poderiam ser esclarecidas mais compreensivelmente. Isso acontece em tudo, não só nos conhecimentos morais trazidos por Jesus. A própria evolução intelectual da humanidade. Você viu naquela época do Cristo, muitos conhecimentos que para nós hoje são simples e corriqueiros, simplesmente não existiam, não se tinha conhecimento. Achava-se que a Terra era plana, não se entendia por que as coisas, ao serem tiradas para o alto, caem, qual era a origem da chuva, o fogo, não se tinha noção disso, como é que os astros estavam lá no firmamento, não é? Se o Sol que girava em torno da Terra,
Então, essa porção de coisas eles não tinham noção. Então, não adiantava chegar alguém lá e tentar explicar para eles isso. Hoje em dia, qualquer criança sabe o que são essas coisas. Isso veio com o tempo. Assim são as coisas morais que Jesus nos pregou. Elas são básicas, mas precisam de um certo esclarecimento. E como vieram de forma oculta, muitas interpretações, vamos dizer assim, precipitadas, digamos, foram feitas de forma assim, sem muita base, sem muita verdade. A primeira pessoa leu aquilo, entendeu de um jeito, achou que estava certo e propagou. Veio a outra, já entendeu de outro, modificou. Então, se você for ver, cada religião interpreta a mesma passagem, a mesma orientação de forma diversa. É preciso que a própria ciência viesse e depois o espiritismo para nos esclarecer com bases sólidas, bases racionais de que se trata. Hoje, o Espiritismo projeta a luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Em suas instruções, os Espíritos procedem com admirável prudência. Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, até hoje, conosco, ainda é assim, porque nós somos ainda crianças em termos de conhecimentos universais. Então, o próprio Espiritismo, os Espíritos, há muitas vezes no próprio livro dos Espíritos, há coisas ali que os Espíritos falam que nós ainda não temos condição de entender, e nós admitimos que é verdade. Alguns conceitos sobre a origem das coisas, algum conceito sobre Deus especificamente, para nós é complicado de entender. Não é? É preciso que venham outras informações no futuro para que nós possamos aceitar. Hoje mesmo nós estamos aqui com muita dificuldade de entender como é que o tempo se transcorre na espiritualidade, se é de forma diferente de como transcorre aqui conosco na superfície da Terra. Para nós o tempo que nós conhecemos é o que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, enquanto estamos aqui encarnados na Terra. Então, para nós, ao desencarnarmos, irmos para a espiritualidade, o mesmo tempo vai ser contado dessa forma, será o mesmo tempo, não será diferente. Hoje nós já admitimos a possibilidade desse tempo ser diferente. Na época de Kardec, não existia essa hipótese de um tempo contado de forma diferente. É preciso que vir Einstein mais tarde nos trazer o conceito de relatividade para que a gente admita a possibilidade, não que nós já entendamos exatamente como é, mas já admitimos que pode ser diferente, já que ele provou na teoria da relatividade que o tempo é mais ou menos relativo. Aqui na própria Terra ele é relativo, ele não transcorre da mesma maneira para todos. Até aqui na Terra o tempo transcorre de forma diferente, conforme seja o observador que está vendo o transcorrer do tempo. Aqui na Terra hoje nós sabemos que isso é um fato. Então nós já podemos admitir, pensar que na espiritualidade o tempo transcorre de uma forma diferente. Se é que ele transcorre, se é que há tempo, então tudo conjecturas, mas pode ser que no futuro, pode ser não, com certeza no futuro, nós vamos ter isso esclarecido, nós vamos ter mais compreensão, entender melhor quando alguém nos explicar como é o transcurso do tempo na espiritualidade. Nós vamos, sim, agora eu entendo, porque se for hoje, a gente não tem a menor condição, nenhum de nós é capaz de saber o que é realmente o amor proposto por Jesus. Nós não temos condição ainda de saber, nós estamos envolvidos em muitas coisas aqui, materiais, né, condicionantes da nossa vida, nossos relacionamentos aqui uns com os outros. Então, para nós, às vezes, torna-se difícil entender os conceitos do Cristo de amar o próximo, amar o inimigo, amar a Deus. Então, nós não temos nem noção do que realmente seja Deus, não temos noção do que realmente seja o amor. Então ainda vai demandar tempo para isso ser entendido. Então os espíritos, ao trazerem a doutrina, esses temas do amor, Deus, o tempo, não ficaram muito claros
Mas não por culpa dos espíritos. É porque eles não adiantavam trazer para nós que nós não íamos entender, ao contrário. Ainda ia complicar nosso entendimento das coisas básicas, que são os conceitos básicos que a doutrina nos trouxe, né? Da existência do espírito, do seu relacionamento dos espíritos encarnados com os encarnados, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da comunicabilidade entre todos os espíritos. Então, esses conceitos básicos nós já entendemos perfeitamente. E tendo isto como alicerce, nós vamos entender no futuro o resto das coisas. Segue então Allan Kardec. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela só teria se mostrado acessível a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-lo, prejudicando assim a sua propagação. Então, como ele diz aqui, alguns conceitos da doutrina que foram sendo trazidos gradualmente foram deixados de lado para serem revelados futuramente. Porque se fosse apresentado de uma vez, pode ser que alguns de nós entendessem. Muito bem, nós temos níveis diferentes de entendimento. Com certeza, muitos de nós poderiam entender, mas a grande maioria não entenderia. E qual seria a tendência dessas pessoas? Eu não aceitar nada, já que eu não estou entendendo, por que eu vou insistir em aprender coisas que eu não estou entendendo? Então, você ia deixar de dar a essas pessoas a oportunidade de aprender o que é o básico. Então, foi preferível trazer o básico para que todos entendessem, e aqueles que, por acaso, requerem mais conhecimento, querem se aprofundar mais, querem buscar coisas mais profundas, ou que eles mesmos façam as suas pesquisas, ou que busquem outros autores que têm o trabalho de fazer essas pesquisas e que divulgam com livros, informações paralelas à codificação. Não são da codificação, mas são pessoas de muito conhecimento e que vieram depois de Kardec trazendo informações. É claro que cada um tem o direito de trazer a informação que quiser. E aí vocês vão concordar comigo que pode haver informações que são truncadas, não são verídicas, são contraditórias. Aí cabe a nós tentar fazer uma peneira disso, reter aquilo que realmente faz sentido. Aí qual é o trabalho nosso? É confrontar essas informações que outras pessoas, outros espíritos, encarnados ou não, outros grandes conhecedores nos trazem, confrontar isso com a doutrina espírita em si, com o básico que a doutrina trouxe, e com o básico trazido com Jesus diz. Eu digo, aquele molde que eu falo. As coisas novas, as informações novas são muito bem-vindas, mas elas têm que se enquadrar no molde clássico que foi trazido por Jesus, foi corroborado pelos Espíritos. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus, prática da caridade, a humildade acima de tudo, orgulho fora, egoísmo fora. Essas coisas básicas formam um molde. Então, tudo que se trouxer de novo, por mais científico que seja, tem que se enquadrar nesses preceitos morais deixados pelo Cristo e ratificados pela doutrina espírita. A doutrina espírita nada mais fez nos explicar como nós podemos pôr em prática isso que está dentro desse molde de modo mais fácil para nós, porque é difícil pôr em prática isso que Jesus disse. Amar o próximo é muito difícil. Praticar o amor, a caridade é extremamente difícil. Ser bom é muito difícil. Então, para tornar mais fácil a nós a prática dessas coisas, a doutrina espírita vem nos esclarecer como é que funciona o universo, principalmente a parte espiritual. Como funciona o relacionamento entre os espíritos, para nos dar força e dizer, não, tudo bem, então eu tenho tempo bastante para ver, eu estou errado, não consigo praticar o que está nesse molde. Tudo bem, então eu vou ter tempo para fazer isso. Está lá no Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espírito, nos primeiros capítulos. Mostra que é a lei, mostra que nós temos o universo à nossa disposição, mostra que nós temos o tempo infinito para resolver os problemas, mostra que nós temos a reencarnação para ir fazendo isso, essa roda girar,
Então, essas informações básicas também trazidas pela doutrina nos fazem aceitar o que Jesus trouxe e tentar pôr em prática. Então, tudo que trouxerem, além disso, tem que se enquadrar nisso. Se não se enquadrar nisso, valeu a tentativa, mas fica lá na prateleira aguardando mais esclarecimentos. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Então, tudo a seu tempo, tudo dentro daquilo que nós temos que reconhecer, que temos capacidade de entender, para não nos precipitarmos, darmos uma de gato mestre, porque o que acontece muito é isso, a gente aprende um pouquinho, já acha que sabe tudo e sai por aí deturpando as coisas. Então, temos calma, temos um infinito universo e tempo para resolver a nossa situação, sem atropelo, sem nada, sem botar a candeia debaixo do alqueire, mas também sem destapá-la, botá-la no velador de forma precipitada, de tal forma que ofusque a todas as pessoas. É isso que eu entendi dessa explanação feita por Allan Kardec. Certo, Marta? Muito bem. Então, o que a gente pode reter desse primeiro capítulo, né, nesses primeiros itens, é justamente entender com clareza o que ele quis dizer, o que Jesus queria dizer com esse termo, né, com essa expressão, a candeia debaixo do alqueire, né? Por quê? A gente não deve colocá-la debaixo do alqueire, porque o que nós vamos entender é que quem determina a graduação da intensidade da luz, ou seja, do conhecimento, é Jesus e os espíritos superiores. Não cabe a nós. O que foi revelado precisa ser apresentado e divulgado. Então, tudo que está na doutrina, na codificação, em todas as obras da codificação, incluindo Revista Espírita, que é o Espiritismo, enfim, todas as 20 e poucas obras que compõem a codificação, nós precisamos estudá-las e apresentar aquele conteúdo cada vez de forma mais acessível e profunda. Entendeu? Então, o que está na codificação precisa ser apresentado, né? Tanto é que, eu não sei sobre o amor, mas tem lá um capítulo falando sobre o amor ao próximo, e depois tem um falando sobre amar nossos inimigos. Então, se nós ainda não sabemos o que é o amor de uma forma profunda, cabe a nós nos debruçarmos e estudarmos. E aquele que é o intermediário, que está na tarefa de nos facilitar o estudo desses conteúdos, precisa estudar e apresentar. Porque senão, nunca nós vamos aperfeiçoar o nosso entendimento acerca do amor. Agora, se a gente quer buscar com profundidade maior, não é fora da codificação que a gente vai achar. Vai achar é na codificação. Isso não tem dúvida, né? Agora, cada vez que a gente lê a codificação nas suas diversas obras, 20 e poucas obras, nós vamos entender com mais profundidade. Então essa é a questão, não é buscar fora, porque não existe uma quarta revelação, né? Não existe. O que existe é a doutrina espírita, é o espiritismo que veio para nos revelar. Então, companheiros, ficamos por aqui desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.